Bom dia e boa semana a todos. Decidi gravar esse vídeo para explicar um costume que nós vemos muito na internet, em que pessoas escrevem o nome de Deus, a palavra Deus em português, de forma incompleta. No caso, eles escrevem D apóstrofo US ou então D hífen US, não é? Esse costume tem origem judaica, tá bom? E ele é praticado por muitos judeus ortodoxos, também por messiânicos, pessoas do chamado movimento judaico-messiânico, tá bom? E também, ultimamente, tem sido praticado por muitos evangélicos também, nas redes sociais e na internet em geral. E qual é a origem deste costume? Qual é o verdadeiro motivo pelo qual os judeus inventaram esse costume de escrever o nome de Deus incompleto? E o que é mito nos discursos que nós vemos muita gente falando por aí sobre este hábito? Não é isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não é nenhum tipo de problema escrever o nome Deus completo, né? Eu peguei aqui para mostrar para vocês até alguns livros judaicos que tem Deus, a palavra Deus completa, sem nenhum tipo de problema. Eu tenho aqui, por exemplo, acho que todo mundo consegue ver, O Caminho de Deus, certo? O Caminho de Deus é um livro do rabino Moshe Chaim Luzzatto, que foi um famoso rabino cabalista, tá certo? Este livro é da editora Mayanot, uma editora judaica, tá bom? E, como vocês estão vendo, aqui está escrito Deus completo, D-E-U-S, sem nenhum tipo de problema. Então, existem livros judaicos e sites judaicos em que você vê o nome Deus escrito completo, sem nenhum tipo de problema. Eu estou aqui com outro livro, no caso, Os Deveres do Coração, tá certo? Da editora Sefer, um livro judaico também da Idade Média, que foi escrito pelo rabino Bahia Ibn Pakuda. É um excelente livro, a propósito. E ele também, nele você pode encontrar o nome Deus escrito completo, D-E-U-S, sem nenhum problema. Então, qual é a origem do hábito de escrever Deus incompleto? A origem é a seguinte: de acordo com as leis da Torá, tá certo? É proibido apagar os nomes de Deus, alguns nomes de Deus escritos em hebraico, tá bom? Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 ao 4, que quando o povo de Israel entrasse na Terra Santa, na Terra de Israel, eles destruíssem os altares, as imagens, etc., dos deuses daquela nação, daquelas nações. Detalhe, isso aí não é uma carta branca para você destruir imagens de outras religiões, não tem nada a ver. Isso aí era circunstancial para aquele povo, aquela circunstância, tá certo? E é dito também, nesse mesmo texto, que não farás ou não fareis o mesmo para com o Senhor ou o Eterno vosso Deus, tá bom? Então, se é para apagar os nomes dos outros deuses, não faça o mesmo para com o Senhor Deus. Isso está escrito no Mishneh Torah de Maimônides, Hilchot Yesodei HaTorah, capítulo 6, tá bom? Então, Maimônides, neste livro, nessa citação que eu fiz aqui há pouco, agora, né, ele diz que é proibido apagar alguns nomes de Deus escritos em hebraico, tá certo? Por causa do que está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 ao 4, em que é dito que não devemos apagar ou destruir coisas do serviço de Deus. Eu estou dizendo aqui tudo que eu estou fazendo é com fontes, vocês percebem o que eu estou dizendo, né? Então, é proibido apagar alguns nomes de Deus em hebraico. No caso, os nomes são o tetragrama, Adonai, El, Elohim, Shaddai e alguns outros, tá bom? É proibido apagar esses nomes, destruir qualquer superfície em que eles estejam escritos. Para um judeu é proibido fazer isso. Então, por exemplo, se um papel tiver escrito lá um desses nomes, por exemplo, Elohim, não é permitido que um judeu passe uma borracha ou que rasgue esse papel ou que jogue no lixo.
Isso nomes escritos em hebraico, é o que a lei diz. Só que, como um exagero, um rigor adicional, alguns rabinos dizem, peraí, então em outras línguas também é proibido? É claro, isso não está escrito explicitamente, por exemplo, no Mishneh Torah de Maimônides. Está escrito apenas que é proibido fazê-lo em hebraico, tá bom? Mas alguns rabinos acrescentam que em português também uma pessoa não deveria jogar no lixo um papel em que está escrito a palavra Deus. É claro que isso é uma questão de respeito, não é? Então, não se deveria, para esses rabinos, também destruir coisas em que está escrito, por exemplo, Deus, Senhor, Eterno, Altíssimo, Todo-Poderoso, com todas as letras. E para não precisar fazer isso, para não correr o risco de destruir um papel em que esteja escrito a palavra Deus, o que esses judeus ortodoxos praticam? Não escrevem o nome de Deus completo. Escrevem D-US ou então D'-US. Para se você amassar esse papel, você não está praticando nenhum tipo de transgressão à lei judaica. É isso que acontece, tá bom? Eu citei aqui as fontes, certo? Eu mostrei livros em que está escrito Deus com o E. Por quê? Porque a lei judaica proíbe apenas de destruir nomes escritos em hebraico. Só que um rigor adicional dessa interpretação da lei diz que em outros idiomas também as pessoas não devem destruir papel em que esteja escrito, por exemplo, a palavra Deus. Então, os judeus muito praticantes colocam lá um apóstrofozinho ou então um traço no lugar de uma das letras desta palavra para se amassarem, por exemplo, esse papel não estarem praticando nenhum tipo de transgressão. Só que muita gente não sabe disso que eu estou falando. Eu mostrei as fontes aqui. Muita gente não sabe disso, não tem essas informações, não leem esses livros e saem dizendo na internet o seguinte: os judeus não escrevem a palavra Deus completa porque a palavra Deus, para começar, é errada, idólatra, vem de Zeus. Ora, se a palavra Deus vem de Zeus e os judeus sabem disso, estão numa conspiração lá que eles não escrevem Deus, então como é que você explica um livro judaico escrito aqui, O Caminho de Deus? Por acaso seria O Caminho de Zeus? Né? Por acaso eles colocariam esse nome aqui, O Caminho de Deus, e seria Zeus isso aqui? Né? Quer dizer, as pessoas não sabem do que estão falando e saem dizendo isso. E várias pessoas já dizem isso na internet. E o que acontece? Milhares e milhares e milhares de pessoas que não têm o hábito da leitura, não têm um pensamento crítico, não têm uma posição independente, o que elas fazem? Escutam, dão ouvidos a esses caras, só porque eles estão dizendo, tá bom? Tem um monte de idiota. Yahushua. A verdade é Yahushua. Gente, esse negócio de Yahushua, se você ler todos esses livros aqui, ó, se você ler os livros judaicos, tá certo? Você comprar dicionários de hebraicos, você lê isso aqui, tá certo? Se você ler qualquer livro escrito por um judeu, você não vai encontrar nada de Yahu, nada de Yahushua, você não vai encontrar isso. Isso foi uma invenção de alguém, tá bom? Que foi colocado na internet e está fazendo sucesso porque vai uma pessoa acreditando, aí vai formando uma congregação Yahushua e vai passando para frente e faz outro site e vai passando adiante e chega em você uma imagenzinha no Facebook e você acredita só porque está vendo uma imagem no Facebook dizendo aquilo ali, que o nome tudo no mundo é uma conspiração e que a verdade é Yahushua e você acredita. Né? E você acredita e vai passando para outras pessoas e assim a besteira vai passando adiante. Na verdade, e também essas pessoas dizem, né? Os judeus não escrevem a palavra Deus completa, escrevem faltando uma letra porque é um nome pagão. Tá cheio de gente dizendo isso é uma besteira, uma burrice. Os judeus não escrevem o nome, alguns judeus, não são todos, escrevem o nome de Deus incompleto para que, se aquele papel for destruído, não haja uma transgressão à lei que está escrita no Mishneh Torah, Hilchot Yesodei HaTorah, capítulo 6, tá bom? E que se baseia em Deuteronômio 12, do 1 ao 4, ou do 2 ao 4.
E não tem nada a ver com o negócio de Deus, não tem nada a ver com o negócio de Zeus, não tem nada a ver com isso. Essas pessoas estão dizendo isso da invenção delas, da cabeça delas, elas não sabem o que estão dizendo. Então, por favor, se você, e tem outros que dizem assim, por uma questão de respeito e porque o tetragrama não sei o que é impronunciável, você encontra nos livros messiânicos essa afirmação aí, mas também não sabem que é uma questão legal, né, legislativa do judaísmo ortodoxo, não tem esse conhecimento. E aí muita gente vai para Facebook, para a internet, querendo aparecer, né? Eu sou do povo judeu de Deus, Shalom, Shalom, Shabbat. Aí vão para a internet, coloca Deus dos, né? Coloca lá faltando uma letra que é para as pessoas. O que é isso? O que é isso? Para você passar por bacana, por inteligente, você não sabe nem por que você está fazendo aquilo. Não sabe nem o motivo por que está fazendo aquilo. Não é necessário que você faça, escreva a palavra Deus faltando uma letra. Existem judeus que escrevem o nome de Deus completo. A palavra Deus na língua portuguesa se escreve D-E-U-S, tá bom? Eu escrevo Deus completo, não é nenhum tipo de problema escrever a palavra Deus completo. E essa história que os judeus não escrevem Deus porque não sei o que diz Zeus, isso é uma burrice. Você passa vergonha quando você diz isso, tá bom? E outra coisa, a história do eterno, né? Muita gente também deixa de escrever, por exemplo, Senhor ou Deus e substitui pela palavra eterno, o eterno, né? Nas Bíblias judaicas em português, muitas vezes nós encontramos e falou o eterno a Moisés, dizendo e assim por diante. Isso é apenas uma questão de tradição, né? É um costume escrever eterno para substituir o tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh. Mas escrever o Senhor também não é errado, não tem nenhum problema você chamar Deus de o Senhor. Também é um costume judaico chamar Deus de o Senhor. Ora, a tradução do nome Adonai é justamente essa. Né? O que é que significa Adonai? Adonai significa Senhor. Não é nenhum problema você chamar Deus de o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Também tem sites Yalhushua e Yalhu que não tem nenhuma credibilidade, que dizem que os judeus eles não escrevem o Senhor e substituem por eterno, porque o Senhor é Baal. O Senhor é tradução de Baal. Gente, deixa de ser ignorante, deixa de ser burro, não tem nada a ver. Baal ou Baal, né? É uma palavra na língua hebraica. E o Senhor, a palavra Senhor, é uma palavra em língua portuguesa que não tem nenhuma origem ou nenhum tipo de relação com a palavra Baal, não tem uma coisa a ver com a outra. O Senhor também pode ser uma tradução do nome de Deus, não tem nenhum problema nisso. E aqui eu também trouxe a Torá Viva, tá bom? A Torá Viva, ela é uma tradução judaica da Torá que foi feita do hebraico para o inglês pelo rabino Aryeh Kaplan, que é um rabino muito famoso, certo? Kaplan eu estou pronunciando aportuguesado, claro, tá bom? Dá para ver aqui, certo? E essa versão ela traduz a palavra Elohim por Senhor, tá certo? Por exemplo, Adonai Elohim, eles traduzem por Deus, o Senhor de vocês. Então, também não é um problema para judeus autênticos escrever ou falar a palavra Senhor. Esses caras que dizem que o Senhor não sei o que é Baal, o Senhor é Baal, não sei o que, isso também não tem nenhum fundamento na realidade. Esses caras não sabem o que estão dizendo, eles não consomem esses livros que eu mostrei. Eu tenho muitos outros livros judaicos aqui, em que você pode encontrar Deus com todas as letras. Eu não peguei para não estar mostrando trocentos livros aqui, não é necessário, mas nem todo judeu escreve Deus incompleto, tá bom? E essa história que o Senhor, que a palavra Deus vem do paganismo, eles não sabem nem do que estão dizendo. Isso foi inventado por algum babaca por aí, tá certo? Que ele sai passando adiante e, lamentavelmente, pessoas bem intencionadas, pessoas sinceras, tá bom?
que eu acredito que são sinceras e bem intencionadas, na internet veem esses vídeos e saem dizendo, infelizmente, para seus familiares, seus conhecidos, essas bobagens que não têm nenhum sentido, que não sabem de onde tiraram. Por quê? Por uma falta de leitura, por uma falta de independência. E aí eu vou terminar esse vídeo com um apelo. Como é que você não cai nessas besteiras? Como é que você não cai nessas falácias que as pessoas inventam? Ora, você não pode acreditar no que um blogueiro está dizendo ou no que um youtuber está dizendo. Você não deve acreditar no que eu estou dizendo só por eu estar dizendo, tá certo? Você deve procurar o quê? As fontes. Você deve ser independente, tá bom? Comprar livros e consumir esses livros. Não acredite numa coisa só porque alguém está dizendo. Qualquer pessoa pode escrever um blog na internet e dizer o que quiser. Não é porque uma coisa está na internet que você deve acreditar nisso, tá bom? Então esse vídeo ficou muito longo, mas eu acho que eu precisei falar tudo isso para explicar melhor a questão. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, você pode, por favor, se inscrever neste canal, apertando aqui em inscrever-se.